Bom, meus amigos, vamos analisar esse facto macabro. Certeza absoluta, nas últimas 72 horas é o vídeo mais comentado. Quando eu pensei que já vi de tudo, ainda tem muitas coisas para ver e comentar aqui convosco. Mais uma vez, a Igreja Católica surpreende o mundo. Até alguns católicos estão surpreendidos. Pior, nós que somos cristãos pentecostais e muitos, os outros estão surpreendidos. Eu vi debates nas redes sociais, onde alguns cristãos comentam: isso não tem nada a ver com o cristianismo. Outros respondendo: olha, você não sabe nada sobre a vossa fé, porque existem coisas pesadas e muito macabras na vossa fé. Para quem não está a entender, esse ato aconteceu na Itália, onde apresentaram diante de todo mundo um crânio de uma pessoa que já viveu no 3º século, a Santa Ágata. Não era católica, era uma cristã, tá? Olha isso. Mostraram o crânio diante de todo mundo, da Assembleia, da Católica. Como estamos a ver, tem outras estátuas. Eles não têm problema com as estátuas, Prontos. No entanto, mostraram o crânio e levaram o crânio, mostraram diante de todo mundo. A igreja precisa ver, aqui está o crânio de uma santa que morreu no 3º século, perseguido pelo Império Romano. Na época, ela não queria misturar a sua fé com a fé da forma o imperador exigia. Tá? No entanto, a autoridade gostou dela. Ela era virgem. Ela preferiu proteger a sua vida sentimental pelo amor que tinha no Senhor Jesus Cristo. Não queria misturar a sua fé com a fé da forma o Império Romano queria. E ela foi torturada até a morte por causa disso. E, inclusive, a tortura de uma forma separava umas partes do seu corpo, até seus seios foram cortados. Você imagina a situação como essa, Prontos. Levaram o crânio, mostraram diante de todo mundo e colocaram nesse... Olha isso. Ok, colocaram aí enquanto pessoas gritavam, davam glória a Deus. O facto aconteceu no dia 17 e hoje, dia 20, que estou a gravar esse vídeo aqui para analisarmos o que aconteceu aí. Eu sei que muitos estão assustados. Muitos estão a olhar, não estão a entender o que está a acontecer. Vou-vos passar alguns versículos bíblicos, vou-vos mostrar aonde os católicos se apoiam quando fazem coisas como essas. Tá? Se não pedir ainda like, nem me lembro se pedi, se não pedir, você que está a acompanhar esse vídeo, deixa like, você estaria a ajudar o nosso canal. Deixa também a sua opinião do que você achou quando viu este vídeo, ou será que pela primeira vez você está a ver esse vídeo? Porque esse vídeo está a viralizar muito. Eu sei que quem conhece o mundo espiritual sabe os restos mortais para os espiritualistas significam muito. Para nós africanos, aqueles que seguem ainda espiritualidade dos nossos avós, bisavós, sabemos que muitos até hoje vão no cemitério para adorar os nossos avós, pedirem alguma coisa. E já ouvi relatos de pessoas que ouviram vozes no túmulo, a voz a sair. Quer dizer, alguém que já viveu há muito tempo, se era um grande mestre mágico, feiticeiro, etc. Pessoas vão no túmulo para adorar. Os restos mortais de um ser humano no mundo espiritual vale muito. Você pode adorar, não estou a dizer no cristianismo, estou a dizer no mundo, tá? Porque no cristianismo, Jesus Cristo não nos mandou a fazer isso. Estou a ser bem claro. Mas vamos passar alguns versículos que colocam uma confusão tremenda na mente de muitos cristãos, infelizmente, até os nossos irmãos católicos. Vos respeito muito, irmãos católicos que me acompanham. Não estou contra vocês, mas a verdade precisa ser mostrada. Quando estamos a falar da espiritualidade, antes de eu falar exatamente do que aconteceu aí,
E antes de eu mostrar os versículos bíblicos, geralmente os católicos apresentam, e também eu colocar aqui o que Cristo nos ensinou diante de tudo isso. Estou ainda a falar da espiritualidade. Muitas pessoas são mandadas a ir dormir com o corpo. Com o corpo. Não sei se você já ouviu ou nunca ouviu. A pessoa morre, mas vai lá, dorme com esse corpo para ter sucesso. Muitas pessoas, eu já vi vídeo, aqui mesmo no Brasil, onde a família enterra o ente querido, no dia seguinte encontra o corpo sentado, fora do caixão. Você não vai pensar que aquilo foi um ritual, alguém queria usar aquele corpo, não é? Existem factos, enterram a pessoa, depois o corpo desaparece. Vão lá, alguém cavou, desenterrou, tirou o corpo e levou, sumiu. Levaram aonde? Os restos mortais desta pessoa. Se observar, isso acontece entre os ocultistas em geral. Alguns níveis de ocultismo, você precisa ter contato com os mortos. É por isso, muitos acreditam que a Igreja Católica guarda coisas tremendas, ocultismo de alto nível, atrás das câmeras, aquilo que um simples católico pode conhecer. Porque os corpos, restos mortais dos mortos, dependendo do que essa pessoa era neste mundo, para os ocultistas, vale muito. Por exemplo, uma pessoa que era um grande satanista morre, os que são iniciados, que aprendem o satanismo, precisam ir no túmulo dessa pessoa para aprender habilidades que essa pessoa tinha, ter contato com seus restos mortais. Bom, os católicos, quais são os versículos que eles passam para esses atos? Muitos dizem, olha, se os satanistas fazem, eles só copiam aquilo que nós não queremos, que o nosso próprio mestre fez e disponibilizou para nós. Vocês estão a negar coisas que nos pertencem. Olha o que eles falam. Eles passam alguns versículos, por exemplo, segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 20 até 21, a defesa dos católicos. Então, se você ver, o profeta Eliseu morre, depois de um tempo, um corpo teve toque dos ossos do profeta Eliseu, mesmo que esse corpo já era do morto também, mas ressuscitou. Eles acreditam que devemos proteger os restos mortais, que pode ser uma bênção para nós, restos mortais de pessoas específicas que eram tementes a Deus. Sendo que, no caso do profeta Eliseu, não via a doutrina bíblica nos pedir, como isso aconteceu, vamos ir protegendo os restos mortais para que esses restos mortais nos servem de cura. E não acontecia várias vezes da mesma forma. Deus faz com cada um milagre da forma que Ele quer. No entanto, eles passam também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 até 12, onde mostra lenços e aventais de Paulo, né? Curavam pessoas. Então, eles começam a passar lenços, muitas outras coisas, sendo que Paulo não pregou isso como uma doutrina, nem Cristo, dono do Evangelho. E também Atos do Apóstolo, capítulo 5, versículo 15 em diante, a sombra do Pedro, né, curava os enfermos, etc. Eles passam alguns versículos e outros chegam o mais longe possível. Eles pegam a história do José. José diz, quando vocês irem embora, né, levam os meus restos mortais quando estavam no Egito. Então muitos dizem que temos que proteger os restos mortais. Mas se você continuar a ler, você encontra que os restos mortais do José foram sepultados quando chegaram. Não protegeram como um troféu, um lugar para adorar ou para buscar a cura. Não, Deus não permitiu isso. Deus não mandou ninguém a fazer isso. Ainda se você observar sobre o Moisés, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5 até 6. O Moisés era uma pessoa, vocês sabem sobre o Moisés, né? Não é qualquer um. Então, Deus não permitiu que o povo tivesse o contato com o corpo de Moisés. Por isso, o próprio Deus sepultou Moisés. Pelo valor que Moisés tem diante do povo de Israel até hoje. Olha, ele deveria ser adorado, venerado, seria algo misericórdia, né? Mas se você ler no livro de Deuteronômio, como eu acabei de falar, 34, versículo 5 até 6, a Bíblia fala, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, né? Como o Senhor dissera, ele o sepultou, o próprio Senhor o sepultou em Moabe, no vale. Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo, porque Deus não deixou que o povo soubesse.
Aonde está localizado o túmulo de Moisés? Pela posição espiritual, doutrinal que Moisés ocupa, Deus conhece como o ser humano pensa, ama o ocultismo, ama certas coisas, não ama Deus, ama os mensageiros de Deus. Temos visto isso até hoje nas igrejas. Muitos idolatram servos muito mais do que deveriam amar a Jesus Cristo. No entanto, poderiam estar a adorar diante dos restos mortais de Moisés. Então, Deus escondeu os restos mortais de Moisés. Se você ler, né, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, você encontra uma discussão entre o anjo Miguel, né, com Satanás, por causa dos restos mortais de Moisés. Então, por que Deus continua a guardar? Só olhar. Jesus Cristo veio pregar para eles, trouxe a salvação, mas eles confrontavam Jesus Cristo colocando Moisés como ele a solução deles. Você imagina isso? Então, se observamos tudo isso, íamos entender que o povo poderiam fazer o Moisés como Deus deles. Criar uma estátua gigante e colocar o cérebro do Moisés. Você imagina como seria? Se Jesus lhe falaram, nosso avô Moisés nos disse isso, você está dizendo isso, mata-o. Você imagina isso? Agora, para nós os cristãos, quando Jesus Cristo morre, ressuscita, primeiro lugar que fomos procurar Jesus é no túmulo. A resposta foi, não se procura um vivo no lugar dos mortos. Deus não nos permite ter contato com os mortos. Os espiritistas deste mundo, ou ocultistas, eles têm contato com os mortos. Mas Deus não quer que nós tenhamos contatos com os mortos, nem com os restos mortais. Deus não permite isso aos cristãos. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, Deus não permitiu que o procurássemos no local dos mortos. Tá? Não se deve procurar um vivo no lugar dos mortos. E a Bíblia deixa bem explícito. Não devemos adorar, tá? Nem buscar os mortos, nem ter contato com pessoas que buscam, que clamam, que invocam os mortos, senão seríamos contaminados. No entanto, meus amigos, quando lemos a Bíblia, vamos entender que essas doutrinas são doutrinas satânicas. Porque a mulher que morreu nos anos 251 depois de Cristo, praticamente mais de 1749 anos, hoje estão a apresentar diante de todo mundo e pessoas estão a jubilar, pessoas estão a achar uma glória, uma vitória. Por que isso está a acontecer agora? Porque estamos a viver os últimos tempos. Sempre falo para vocês que me acompanham. O fim está chegando. Tudo que era guardado, pouco a pouco vai se tornar público. Aquilo que pessoas faziam na escondida, tá? Hoje, as pessoas não se escondem mais, porque o tempo está curto. Você que está a assistir, você que está a ver isso, a Bíblia disse, quem lê, entenda, tá? A abominação que o profeta Daniel falou, no lugar santíssimo, embora de forma literal, será o próprio anticristo abominar de uma forma clara o templo, mas também de outra forma espiritual, estamos a ver o surgimento do evangelho satânico diante do povo, cada vez mais, este evangelho satânico, na verdade, não é evangelho, tá? Porque evangelho é a palavra de Cristo. Evangelho é a boa nova. Mas o que temos visto nos últimos dias, a multiplicação da maldade ser apresentada como se fosse a palavra de Cristo, os mensageiros de Cristo e muitas outras coisas. Então você que está a ler, toma cuidado, porque você faz parte das pessoas que estão na última geração. Nós somos a última geração. Devemos tomar cuidado. Jesus Cristo está às portas. O fim está chegando. Prepara a sua mala, prepara a sua vida. Prepara-te. Você é um peregrino. Tudo que estamos a ver é a preparação da volta de Cristo. É impossível ver isso que estamos a ver hoje. Antigamente era impossível a Igreja Católica fazer isso em público que estamos a ver. E dizem que isso nunca aconteceu ainda, desde muitos anos, né? Na nossa época ainda mais, é pela primeira vez. E aí vamos ver ainda muitas outras coisas macabras. Tá? Quem lê, entenda e se prepara. Tá? Se prepara. Que Deus abençoe a todos. Obrigado quem acompanha esse vídeo até aqui. Vou pedir para os irmãos participarem nas obras missionárias. Também ajudar as crianças em Moçambique. Então, qualquer apoio seu, qualquer ajuda, qualquer valor, realmente vai ajudar bastante, tá? Sempre deixo o meu Pix. Todos os sábados nós temos almoço. Às vezes, se não conseguimos almoço, nunca falta café da manhã, pão, refri, suco de algum modo. Então,
a sua ajuda será bem-vindo. E não é só, estou a me preparar para uma viagem abençoada, pregar a palavra de Deus na Europa. Obrigado a muitos irmãos na fé, né, que estão comigo nesta missão, e eu creio que Deus vai abençoar cada um, que Deus abençoe. Amo vocês em Cristo, estamos juntos. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, em nome de Jesus Cristo.